Olá, shalom, shalom, seja bem-vindo ao canal da professora Carla Damasceno. É um prazer para mim poder receber você aqui no nosso canal, onde a gente fala de Bíblia, a gente fala de hebraico, a gente fala de história de Israel, a gente fala de acontecimentos em Israel, a gente fala de achados arqueológicos, enfim, a gente tem muito assunto aqui para poder tratar. E eu quero já chamar a atenção de você para o próximo vídeo, em que nós vamos trabalhar com a restauração da palavra Abba, que é a palavra pai. Você vai amar, é legal, fantástico essa restauração e o conceito real da palavra Abba. Sabendo que o conceito das palavras hebraicas, né, elas trazem, na verdade, o que é o modelo para aquela palavra na realidade, ok? Você vai gostar muito, não perca o próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre um assunto... Ai, desculpa eu coçar, gente, tá coçando meu nariz. Olha, eu quero falar no vídeo de hoje sobre a palavra de Deus. É algo tão emocionante, tão empolgante, tão eletrizante, tão pentecostal, a palavra de Deus. Ela é maravilhosa. E você vê o tempo todo, em vários vídeos meus, eu estou sempre falando sobre a palavra de Deus. E principalmente a gente está sempre trabalhando com resgate, né, de conceitos de palavras bíblicas vindas do hebraico. Por que eu faço muito isso? Porque o mundo hoje está doidão, né? O mundo está louco. As pessoas estão perdendo referências, as pessoas estão perdendo valores, as pessoas estão perdendo a moral das coisas. O mundo está muito assim de ponta cabeça. E, inclusive, até no nosso meio também, no meio cristão também, está se perdendo muitas referências. Então, eu trabalho muito com esse resgate, com o resgate da originalidade e simplicidade das coisas referentes à palavra de Deus. É tão lindo, é tão maravilhoso isso, e eu levo muito isso para todas as palestras que eu dou, levo muito isso para todos os congressos onde eu vou ministrar, seja para mulheres, para casais, para liderança. Levo muito isso, porque é muito importante esse resgate, resgatar a originalidade das coisas e viver sobre ela, dentro dessa simplicidade. Dentro disso, eu quero falar sobre a palavra de Deus em cima dessa plataforma. Queridos, nós precisamos entender, nós não podemos deixar de lado o estudo da palavra de Deus, o debruçar sobre a palavra de Deus, o dedicar tempo sobre a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Independente se nós temos muitas atribuições na igreja, se nós temos muitas atribuições no nosso dia a dia de trabalho, de escola, né, de dona de casa, de mulher, de chefe do lar, não importa. Nós não podemos abrir mão de nos dedicarmos, nos debruçarmos na palavra de Deus, porque é ela que cura, ela que liberta, ela que salva, ela que restaura, ela que limpa, ela que lava, ela é tudo. A gente não pode abrir mão de dedicar a palavra de Deus. Olha, eu peguei alguns versículos aqui do livro de Lucas, não é? Lucas é um grande autor, né, ali do Novo Testamento, e ele acompanhou muito de perto ali o relacionamento com Jesus, e eu comecei a observar que Lucas era observador para alguns pontos, e ele está sempre focado ali. Eu destaquei alguns versículos dele, onde ele faz algum relato de acontecimento com Jesus, e falas de Jesus, e ele registra essas falas. Olha só, uma delas, ele está registrando aqui, em Lucas 8, capítulo 8, no versículo 21, um momento interessante em que Jesus está falando para uma multidão e depois chega a mãe de Jesus com os irmãos de sangue dele e os discípulos correm até ele e falam: olha, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão ali querendo falar com você. E aí o que ele fala? Ele sabiamente, pausadamente para e fala: olha, quem é a minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E Lucas foi muito hábil em registrar isso. Ele prestou atenção nisso, ele registrou isso, porque isso falou forte no coração dele.
aquele que ama, que ouve a palavra de Deus e ainda executa. Depois ele faz um outro registro de um outro momento de Jesus, em que Jesus fala assim, em Lucas 4:4, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E nós sabemos que o contexto em que Jesus, o contexto político e social em que Jesus e Lucas viveram, era um contexto em que Israel estava dominado, né? A província de Judá estava dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, a plataforma deles de domínio das nações era pão e circo. Dá pão e dá circo, distrai a população e a gente faz o que a gente quer. E é nesse conceito que Jesus fala: olha, não é só de pão. Olha, não é só de pão que o homem vive, não. Mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que alerta. Olha que alerta para nós. Olha que alerta para nós. E depois ainda, Lucas faz um outro registro no capítulo 11. Ele faz um outro registro onde que Jesus fala: bem-aventurados todos aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Guardar no coração, guardar na mente. Todas as vezes que nós guardamos algo no nosso interior, na hora que nós precisamos, é isso que sai de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que só sai da boca do homem aquilo que está dentro dele. Só pode sair aquilo de nós, para fora de nós, aquilo que está dentro de nós. Não tem como sair da nossa boca algo que não está guardado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. E aí ainda tem um outro momento fantástico aqui, em Atos ali, quando está Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia, e eles pregam a palavra de Deus pura em uma sinagoga. Eles pregam a palavra de Deus pura. E foi tão forte, tão poderoso. Depois lê lá em Atos, no capítulo 13. Foi tão forte, foi tão poderoso, eles pregando quem era o Jesus, quem era o Messias. Mas para as pessoas entenderem, para aqueles judeus entenderem quem era o Messias, eles tinham que recorrer ao que a palavra de Deus dizia sobre o Messias. E foi tão forte, e foi tão poderoso, que depois o livro conta, né? Esse registro conta, olha só, que ajuntou, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade, uma cidade toda, quase toda se ajuntou, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Não foi porque tinha um show, não foi porque tinha alguém que vinha maravilhosamente, espetaculosamente fazer alguma apresentação, algum teatro, algum canto, algum show, alguma coisa. Não! Uma cidade inteira se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós estamos prestes a viver tempos tortuosos. Estamos prestes a viver tempos no mundo difíceis. E vão sobreviver aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Tome essa minha palavra hoje como um alerta. Tome essa minha palavra como um alerta para a sua vida. Corra para a palavra de Deus. Se desvencilhe de situações, de coisas na vida que te prega. Não vão para a igreja porque lá vai ter um atrativo legal, porque lá vai ter alguma coisa que você quer ver, você quer ouvir, que é diferente, porque estão chamando. Vá para a igreja, porque lá você vai ouvir a palavra de Deus. E só. Ame a Deus, busque a Deus com todo o seu coração. Ame Ele, não por causa do que Ele pode fazer para você, mas ame a Deus pelo que Ele é. Ame a Jesus pelo simples fato do que Ele é. Se conecte com isso. Seja abençoado. Tenha uma vida abençoada, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um grande abraço no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar. Quando você se inscreve e você clica no sininho, todas as vezes que tem um vídeo novo, vai direto para você. Então se inscreva, clique no sininho e não se esqueça de compartilhar para abençoar outras pessoas com essa palavra. Deus te abençoe, a gente se vê depois.
Shalom, shalom.